Oi, gente! Mais uma vez nós estamos aqui nesse podcast abençoado, trazendo esse conteúdo, trazendo palavras que estão aí edificando a fé de vocês. Então, sejam muito bem-vindos aqui ao podcast Leão do Norte. Eu estou aqui, juntamente com a pastora Jéssica, gravando para vocês. E é uma alegria, né, gente? É uma alegria estar aqui com vocês, podendo fazer parte daquilo que Deus está fazendo no mundo. É um privilégio grande mesmo, viu? Então, eu quero te convidar a continuar com a gente todas as semanas. Estamos aqui às quintas-feiras, às 13 horas, horário aqui da Noruega, tá? Que é de onde nós estamos gravando esse podcast. E também a compartilhar esse episódio. E eu também queria pedir para vocês, se vocês têm algum tema em específico que vocês gostariam de ouvir aqui, deixe escrito aqui nos comentários. Se você está no YouTube, dá para comentar, no Spotify dá para comentar. Também dá para você ir lá nas nossas redes sociais. Se você for aqui abaixo nos comentários ou na legenda, você vai ver quais são as nossas redes sociais. Então deixa também lá uma mensagem para a gente, que a gente vai fazer assim, o possível para trazer esses temas que vocês tiverem interesse. Então só escrevam aí que a gente vai sim trazer isso para vocês, tá bom? Então, vamos dar seguimento à série, na verdade, né? Que eu comecei lá semana passada falando sobre o poder da palavra. E essa semana vamos falar um pouco sobre a mente. Vamos continuar falando sobre o poder da palavra e também vamos agora colocar a fé também junto. Então, hoje eu vou aprofundar com você essa conexão entre a mente, o poder da palavra, a fé. A forma como pensamos, falamos e acreditamos influencia diretamente a forma como iremos viver. Provérbios, eu já trouxe esse versículo para vocês e vou repetir. Provérbios 23:7 diz assim: assim como o homem imagina em sua alma, assim ele é. Isso revela que a vida exterior reflete o interior. Quando a mente, a palavra e a fé estão desalinhadas, a vida toda ela trava. Não adianta. É normal, tá? Se a tua vida aí, se a tua mente, na verdade, a palavra que tem que sair da tua boca e a fé estão desalinhados com aquilo que você acredita, não tem como a tua vida seguir. Vai dar uma trava aí, você não vai entender nada. Meu Deus, eu vou para a igreja, eu tô lá em todos os cultos, mas a minha vida continua a mesma coisa. É porque você não fez aí, gente, essa metanoia, você não transformou a tua mente. Por isso, a tua vida está toda travada. Não houve essa mudança de mente, essa transformação que o apóstolo Paulo nos instrui lá em Romanos. Então, por isso que você está vivendo as mesmas coisas. E, gente, não tem como viver as mesmas coisas servindo a um Deus vivo, a um Deus de propósito, a um Deus, sabe, um Deus criacional. Porque quando nós vemos toda a palavra de Deus, nós vemos que Deus é um Deus criacional. Então, como nós servimos a esse Deus e a nossa vida continua do mesmo modo? Desculpa, gente, mas isso não faz meio que sentido, sim ou não? Então, quando a nossa mente, as palavras que estão saindo da nossa boca e a nossa fé começam a se alinhar, então a vida começa a ter resultados diferentes, que é o que todos nós, claro, desejamos, né, gente? Nós desejamos viver algo diferente. Como eu disse, ainda mais acreditando num Deus que tem propósitos, tem projetos, tem sonhos para nós. Então, não tem como a gente viver as mesmas coisas. Então, a primeira batalha do cristão acontece aonde? Será que você consegue me responder? Ela acontece na mente. Então, pensamentos repetitivos formam crenças. Crenças moldam identidades e identidade direciona para o quê? Para um comportamento. Porque que muitas pessoas, sabe, mesmo terem se convertido, continuam com os mesmos padrões, com os mesmos comportamentos. Por quê? Porque não houve uma mudança de mentalidade.
o que o apóstolo Paulo, em Romanos 12, nos instrui. Por isso que a vida continua do mesmo modo. E aí você fala, meu Deus, pastora, eu não consigo entender, sabe? Ai, ou então tem aquela coisa, tipo, eu nasci assim, vou morrer assim. Não, gente, essa não é para ser a realidade do cristão. O cristão, ele tem, é quase que uma obrigação, ele tem que viver uma transformação na forma de pensar, na forma de agir, na forma de atuar, sabe? Ele tem que passar por uma transformação para que possamos, sabe, como o apóstolo Paulo diz, para que possamos experimentar da boa, agradável, perfeita vontade de Deus. E quem é que não quer viver isso? Gente, até a pessoa mais tola, mais ignorante da face da terra, quando a gente chega e fala, Deus tem um plano para você, Deus quer fazer isso através de você, a pessoa fica empolgada, sabe, entusiasmada, eu quero, eu desejo. Então, como é que, como cristãos, a gente está vivendo as mesmas coisas? Não. Então, Romanos 12 fala sobre a renovação da mente e em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5, nos ensina a levar cativo todo pensamento a Cristo. Então, isso significa o quê, gente? Que nem todo pensamento, ele é verdadeiro. E nem todo pensamento também vem de Deus. Nós precisamos entender isso. Eu gosto sempre de usar aquela frase bem popular no Brasil, né, que diz que a gente não tem como impedir de um pássaro voar sobre a nossa cabeça, mas nós temos como impedir dele fazer o quê? Ninho. Do mesmo modo são os pensamentos. Não temos como evitar que os pensamentos venham à nossa mente, eles simplesmente vêm. Mas isso não significa que esses pensamentos estão vindo de Deus para nós. Precisamos ter consciência disso. Muitas vezes foi uma coisa que você assistiu aí naquele dorama. Olha só, estão me denunciando. Naquele dorama, naquele filme da Disney, naquela coisa, né? Nas novelas. Então, às vezes, por você ter assistido certos, né, conteúdos aí, certos filmes, começou a surgir um pensamento na sua mente, ou então uma conversa que você teve com alguém, você começou a construir um pensamento aí na sua mente. Então é natural. Por isso que eu estou dizendo que nem todo pensamento ele vem de Deus. O ponto é, o ponto não é o pensamento vir, porque vai vir. Você precisa ter consciência disso. Mas o perigo desses pensamentos é eles se tornarem uma verdade dentro de nós. Eu dei um exemplo no episódio anterior, onde eu estava de forma muito repetitiva dizendo, não tenho tempo, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. Até que começou a se tornar uma realidade na minha vida. E quando eu tive a depressão também, eu falava também de forma muito constante. Ai, eu tô cansada. Ai, eu tô cansada. Ai, eu tô cansada. Até que aquilo começou a moldar as minhas atitudes, tudo que eu fazia. Ai, eu tô tão cansada. Ai, eu não consigo. Ou eu recebi um convite. Não, eu não consigo, eu tô cansada. Então, vocês entendem que aquele pensamento começou a se tornar uma verdade dentro da minha mente. Aquilo que você aceita como verdade começa a dirigir a tua vida. A gente não tem noção, sabe? Quando Deus fala, muda a mente, sabe? Passa aí pela transformação. É porque Ele sabe o poder que nós temos no nosso cérebro. Tome aí um cafezinho. Para a gente molhar um pouco a garganta, né? Enfim, então, tem uma frase que diz assim que pensamentos geram sentimentos, sentimentos geram comportamentos e comportamentos acabam gerando a tua identidade. Então, cuidado com os pensamentos que você tem permitido que façam aí, ó, morada na sua cabeça. Então, existe uma sequência interna que governa a nossa vida. Pensamentos que geram sentimentos. Tudo começa no pensamento, gente. Tudo começa aqui, ó, no nosso, na nossa cabeça. Então, aquilo que a pessoa começa a repetir na mente de forma constante, começa a reproduzir, sabe o quê? Uma emoção, um sentimento.
E uma mente cheia de medo, ela produz o quê? Ansiedade. Ansiedade. Uma mente cheia de pressão produz cansaço emocional, porque é um desgaste mental muito grande que você faz. E eu falo, gente, porque eu vivi isso, tá? Eu lembro quando eu estava com a depressão, eu lutava muito com a minha mente, mas muito. Era uma guerra constante e diária, sabe? Então era um desgaste de energia, combatendo aqueles pensamentos que vinham diariamente, e eu não sabia como lidar com aqueles pensamentos. Então era muito desgaste. Então, no final, acabou se tornando realmente um cansaço muito grande. Mas não um cansaço físico, mas um cansaço emocional. Então, por isso que a renovação da mente é essencial na vida do cristão. Quanto mais nós enchemos a nossa mente com a palavra de Deus, menos desgaste de energia nós vamos usar tentando combater os pensamentos que vão vindo durante um dia ou que Satanás lança sobre nós, sabe? E uma coisa que é tão interessante que quando a gente está nessa batalha da nossa mente, a gente não consegue mais identificar o que está vindo de Deus e o que está vindo do homem e o que está vindo de Satanás. Tudo se torna uma bagunça. A gente não consegue mais identificar, sabe, a voz de Deus, porque tudo ali, sabe, é tanta voz, tanto pensamento que a gente realmente não consegue mais, sabe, parar para filtrar. Isso aqui está vindo de Deus, isso aqui é algo meu, isso aqui é de Satanás. Então, é necessário uma renovação mental. Outra coisa, como eu disse, sentimentos ou as emoções, elas geram o nosso comportamento. As emoções, elas influenciam diretamente na forma como nós iremos nos comportar. Pode perceber que uma pessoa, quando ela está com depressão, a tendência ela é andar bem, meio curvada. Por quê? Porque ela, na cabeça dela, ela tá, não só na cabeça, né? Mas ela tá com aquele turbilhão de pensamentos e o corpo começa a sentir. Então, é natural que ela se encurve. Então, a gente começa a andar dessa forma. Então, as nossas emoções, elas influenciam diretamente no nosso comportamento, na forma, sabe, que nós estamos vivendo. Muitas reações externas, elas começam de dentro. Uma mente desorganizada gera reações impulsivas. Isso é uma verdade, né, gente? Como isso é sério. Quando a nossa mente está desorganizada, a gente não consegue parar para refletir ou para realmente pensar no que nós iremos responder. É algo automático, só sai. A gente perde realmente o poder, sabe, de responder mesmo. A gente perde o poder da nossa, de refletirmos, porque a gente está no automático. A pessoa, quando está com a mente desorganizada, ela está andando no automático há muito tempo. Então, enquanto uma mente alinhada, ela gera o quê? Estabilidade. Uma mente organizada, ela gera na pessoa, sabe, uma estabilidade. Então, você consegue identificar, a partir disso que eu estou falando para você, se você, como você está e como, né, as pessoas à sua volta estão. Se são reações impulsivas, respostas imediatas, pode, talvez aí, Wurdering, como é que fala Wurdering em português, gente? Esqueci a palavra, gente. Esqueci em português, mas quem está na Noruega vai saber o que eu tô... Mas, então você consegue, talvez, perceber, ou não é perceber a palavra exata, mas desconfiar, vamos dizer assim, que essa pessoa possa estar passando, né, por essa desorganização na mente. E por isso ela está atuando assim, agindo assim, né? Então, para mudar essas atitudes, né, imediatistas, é, essas reações impulsivas, é necessário uma renovação na mente. E
Se a raiz está no pensamento, a transformação ela tem que começar ali. Não adianta só dizer assim, eu vou mudar agora essas atitudes que eu tô tendo, essas impulsividades, essas agressividades, a forma com que eu tenho, né, reagido de forma muito impulsiva. Não adianta, porque se você não tratar a raiz do problema, vai ser temporário isso. Será temporário. Não é essa a vontade do Senhor para nós, né? Pelo contrário, Ele quer que seja algo realmente eterno, essa mudança da mentalidade. Então, não adianta tentar mudar apenas comportamento sem tratar a mente. E Romano 12, 2, como eu já disse, ele nos ensina que a transformação da mente acontece pela renovação. A transformação da mente acontece pela renovação. Quando a mente muda, os sentimentos, a mente, quando eu falo, né, os pensamentos. Então, quando os pensamentos mudam, os sentimentos se reorganizam e os comportamentos começam a refletir essa mudança. Então, é processual isso aí. É um processo. Você começa primeiro tratando ali a raiz do problema, sabe? Aquele pensamento que tá ali, ó, sabe? Diariamente, batendo ali, batendo, batendo. Quando você decide mudar, substituir aquele pensamento por uma verdade da palavra, consequentemente, os sentimentos começam também a serem substituídos, alterados, e teu comportamento vai refletir tudo isso. Então, a palavra revela o que está dentro de nós. Lá em Lucas 6,45 diz, né, que a boca fala do que o coração está cheio. Quando a mente está cheia de medo, a boca fala sobre o quê? Tudo gera medo. Gente, isso é fato. Eu conheço pessoas que, meu Deus, tem medo de tudo, 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 tudo. Então, assim, e aí, para completar, a pessoa, em vez de se alimentar ou colocar para dentro coisas que vão afastar esse sentimento, aí é que elas buscam mais coisas, parece assim, que atrai, sabe? São atraídas por aquilo. E elas buscam notícias, elas buscam assistir coisas que elas sabem que vai só intensificar, vai só fortalecer aquele sentimento que já existe dentro dela. Então é necessário, como eu disse, substituir. Nós precisamos ser intencionais. Identificou o que você aí está sentindo? É medo? Então vai para a palavra de Deus. Começa aí, sabe, a procurar na palavra de Deus palavras de encorajamento, de força, de ousadia, de fé. Tudo que possa arrancar, remover todo sentimento de medo, toda a raiz de medo, sabe? Vai buscar ouvir coisas que vão, sabe, te dar coragem, vão te dar encorajamento, força, alegria. Você precisa, sabe, identificar o que você está sentindo para que você consiga também dar uma resposta, fazer algo com aquilo. O que você não pode, por favor, é ficar aí, eu tô com medo. Eu tô com medo. Eu tô com medo. Eu tô com... E permanecer nesse sentimento, gente, não, não. Não é para isso que Deus nos chamou, sabe? Então, se você tem aí o Senhor com você, ou você confia ou você não confia. A verdade é essa. Ou você acredita ou você não acredita. Mas não vai ficar nessa aí, se entregar para esse sentimento. Eu tô dando o exemplo do medo, mas existem vários outros, tá? Ou você realmente se entrega e fica nessa coisa, né? Não, mas não é essa vontade do Senhor, não. Você precisa reagir. Identificou, através desse podcast aqui de hoje, identificou, começa, você intencionar a partir de hoje. Vou agir com propósito, sabe? Vou buscar o que pode me ajudar a sair disso tudo. Em algum momento você vai sentir medo, é normal, tá? Mas você viver com medo, aí já não é normal, tá? Então, quando a mente está cheia de fé, a tua boca vai liberar, sabe, palavras de fé, de encorajamento. Você vai ser uma pessoa que vai encorajar outras. Por quê? Porque o teu coração está cheio de fé. Por isso a importância, sabe, de filtrar aquilo que nós estamos colocando para dentro. Em Números 13, livro de Números 13, haviam 10 espias. 10 espias disseram que não podiam conquistar a terra. E com isso, acabaram, né, ali
como é a palavra, gente, influenciando todo, né, a não acreditarem que Deus poderia dar a vitória para eles. Ou seja, produzir ali um sentimento de derrota, de medo, enquanto haviam ali 12, dois decidiram, sabe, acreditar que aquele povo não era nada para eles. E chegaram ali e falaram, não, aquele povo a gente vai conquistar, a gente vai destruir, vai derrubar, vai fazer acontecer. Olha só como a perspectiva muda tudo. Enquanto 10 tiveram medo, sabe, de serem derrotados por causa do gigante que eles viram na terra, dois disseram, não, nós podemos subir e acreditaram na palavra que Deus já tinha liberado sobre eles, que eles iriam sim conquistar aquela terra. Então, a mesma situação, mas posicionamentos diferentes. Então, isso é para nós, para nossa vida. Sabe, a gente irá, vamos enfrentar, sabe, diferentes situações, mas a questão é como nós iremos nos posicionar diante das situações. Tem pessoas que falam assim, meu Deus, eu não entendo como é que fulano está passando pela mesma situação que eu e ela está nessa coragem, nessa alegria, nessa esperança, né? É a forma com que, gente, é a forma, na verdade, não é nem a forma, mas é como está o nosso coração naquele momento. Se é uma pessoa que tem só sentido de, sabe, palavras de fé, crê em Deus, sabe, conhece Deus, confia em Deus, diante de uma situação, ela vai responder muito melhor àquela pessoa que, por mais que seja crente, mas não tem a mesma profundidade que essa outra pessoa. Então, essa que não tem essa mesma profundidade, esse mesmo conhecimento, ela talvez vai receber um diagnóstico desse, um diagnóstico, estou dando um exemplo, né? Ou diante daquela situação, ela vai ter medo, não vai acreditar, sabe? Vai se entregar. Então, é muito como está o nosso coração. Por isso que nós precisamos o tempo todo, independente se estamos bem ou mal, precisamos o tempo todo estar nos enchendo da palavra de Deus, gente. Aqui. Palavra de Deus. Então, fé não é sentimento, mas é uma convicção. Hebreus 11:1 define a fé como uma certeza, sabe? A fé fala, ela vem antes do que nós estamos vendo. Abraão foi chamado de pai, presta atenção nisso. Abraão foi chamado de pai de multidões pelo próprio Deus, sem antes ter filho. Sem antes ter filho. E Abraão creu. Abraão creu na palavra que Deus falou sobre ele. Se eu sou pai, a mim eu tomo posse dessa palavra. Vocês entendem isso? Então a fé, ela muda qualquer situação, sabe? A fé muda uma postura, muda decisões, direção e até a forma com que nós nos comunicamos. A fé, ela tem esse poder. A pessoa deixa de viver guiada pelo que vê e passa a viver guiada pelo que crê. Isso é poderoso demais. Então, como nós podemos alinhar a nossa mente, as nossas palavras e até mesmo a nossa fé? Primeiro, filtrando os pensamentos. Precisamos filtrar aquilo que entra. Como eu disse, a gente não tem como impedir os pensamentos. Na verdade, deixa eu falar uma coisa aqui com vocês. Talvez até, né, meio que o que eu falei no início vai até agora contra o que eu vou falar agora. Mas a verdade é que nós temos sim como filtrar pensamentos. Temos sim como evitar certos pensamentos que vêm até nós. Se nós nos enchermos daquilo que é bom. Daquilo que é bom, né? Eu sei que em certos momentos a gente vai acabar vindo certos, né, pensamentos que não foi, né? Pensamentos intrusivos aí. A ciência fala, a neurociência fala, a psicologia fala, que não foi da nossa vontade ter, mas vem. Mas se a gente for intencional naquilo que assistimos, naquilo que ouvimos, sabe? Naquilo que permitimos que entre, consequentemente, os pensamentos também começam a serem realinhados. Tudo por causa da decisão que você tomou de, sabe, filtrar o que vai entrar. Então, filtra os pensamentos, que nem tudo que vem à mente, ela é uma verdade. Avaliar se o pensamento produz vida e se está alinhado com a verdade de Deus. Como nós precisamos disso, gente? Isso, para mim, é até inteligência emocional.
de verdade. Quando a gente começa a avaliar esses pensamentos que a gente está tendo e a gente começa a pensar, isso aqui está produzindo algo bom em mim? Ou está me deixando ansioso, preocupado, com medo? Sabe, tá criando um clima, sabe, um negócio ruim. Ah, não, então exclui. Exclui, exclui, seja rápido em excluir, em retirar, em remover da sua vida. Não aceite isso em nome de Jesus. Se é algo que está gerando, querendo gerar em você, sabe? Incredulidade, não. Repreenda em nome de Jesus o mais rápido possível. E substitui, sabe, esses pensamentos pela palavra. Não se trata de negar a realidade, porque como muitas vezes, né? Ai, mas, poxa, eu desejo tanto, né, que, por exemplo, no meu caso, desejo tanto que o Lucas viva uma vida normal, né, como as outras crianças e tal. E aí, eu não estou negando essa realidade dele quando eu começo a declarar ou a substituir, às vezes, um pensamento que possa vir. Ah, mas será que ele vai conseguir? Sabe? Não, isso não estou negando essa realidade dele, mas eu posso. Em vez de deixar com que esse pensamento de dúvida entre, eu começo a substituir. Não, vai sim, em nome de Jesus. Ele vai conseguir viver, ele vai. E começo a declarar, sabe? Então, eu não vou declarar derrota, eu não vou aceitar palavras de derrota, sabe? Naquilo que eu creio que Deus pode sim fazer. Então, trocar as palavras muda a direção, principalmente dentro de nós. Alimentar a nossa fé. Romanos 10:17 diz que a fé ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, aquilo que edifica, aquilo que fortalece, aquilo, sabe, que nos encoraja. Então, nós precisamos ouvir a palavra de Deus, testemunho, isso é poderoso para começar a fazer essa metanoia também na nossa mente. Então, quanto mais a pessoa se enche da palavra, mais a sua fé cresce e a sua linguagem começa a mudar. Então, precisamos ser intencionais, como eu já falei. Transformação não acontece de forma automática, mas ela é processual. Ela é resultado das decisões que tomamos diariamente. Entenderam isso? Pegaram isso para vocês? Ser intencional e não acontece, né, essa transformação automaticamente. Por isso nós precisamos da intencionalidade, mas é um resultado das nossas decisões diárias. Então, a conclusão para esse episódio de hoje é quando a mente passa por esse processo de transformação, aquilo que começa a sair da nossa boca acaba mudando, é natural. Certamente você, se você é cristão e está me ouvindo, já tem passado por esse processo, talvez alguns anos atrás, antes de você se converter, você hoje percebe que, nossa, antes eu falava assim, agora eu falo assim. Eu consigo perceber isso, gente. Eu consigo perceber, porque, né, eu tenho passado por esse processo de transformação, e é diário, tá? Como eu já disse. Então, quando a palavra muda, a nossa fé acaba se fortalecendo, e quando a fé se fortalece, a vida começa a mudar, sabe? Nossa realidade começa a ser outra. Então, o convite é viver não apenas pelo que se sente ou pelo que se vê, mas pelo que Deus diz. Esse é o convite do Senhor para nós hoje. Não simplesmente viver pelo que estamos vendo ou sentindo, mas por aquilo que a palavra de Deus já disse. E a palavra de Deus tem poder. Entenda isso, a palavra de Deus tem poder para mudar qualquer realidade. Ah, pastora, mas eu estou há tanto tempo declarando cura e eu não sou curada. Gente, Deus tem um propósito para tudo. Entenda isso. Deus tem propósito para tudo. Abraão não chegou a. Abraão não, né? Os outros heróis ali, nem falo os outros heróis da fé, mas quantos homens e mulheres não chegaram a ver o cumprimento da promessa, mas nem por isso deixaram de se acreditar. Deus não deixou de ser Deus. Deus continua sendo Deus. Então, assim, independente do que eu estou liberando para vocês hoje, eu quero deixar também isso, que sim, a palavra de Deus tem poder para mudar qualquer realidade, qualquer diagnóstico, qualquer, sabe, palavra, Deus tem poder. Só que nem tudo é como a gente gostaria.
às vezes é como ele já planejou. Mas o importante de tudo, gente, sinceramente, é que Deus seja glorificado. Isso é o mais importante. Se, sabe, muitas vezes com a morte do justo, que foi, né, recebeu tanta oração por uma cura, por uma restauração da saúde, sabe, por um livramento, mas ainda assim, aprove ao Senhor levar aquele justo a propósito, e o nome de Deus vai ser glorificado. Aliás, eu quero mais para frente trazer um episódio onde eu vou falar um pouco sobre isso, né, sobre o que Deus faz, não é apenas pensando em você ou em mim, mas é pensando num todo, sabe? Em quem está à nossa volta, em quem vai ouvir depois esse testemunho. Então, sabe, entenda isso, seja maduro para quando Deus, mesmo que você aplique essa palavra que eu estou aqui liberando para vocês, ainda assim nada mude, entenda uma coisa: Deus é soberano e Deus sabe de todas as coisas. Amém? É isso, o nosso episódio de hoje. Que Deus abençoe vocês poderosamente. Compartilha esse episódio com outras vidas aí para que elas também venham ser fortalecidas e também possam experimentar dessa transformação na mente. Nos vemos no próximo episódio. Que Deus abençoe a todos de vocês.